Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição do Plantão Glorioso. Gente, tem muita gente querendo tumultuar o ambiente do Botafogo desnecessariamente. A situação contra a LDU já é complicada porque o jogo vai ser difícil. E aí o torcedor ainda fica caindo nessas propagandas enganosas, notícia requentada, troço velho, que não tem, é o que eu chamo de notícia imprestável. Aquela que já não presta mais para o que está rolando atualmente. Então, vou esclarecer com uma situação antes de falar de Wagner Libertadores para o quinto colocado. No caso do Botafogo pode ser direta. Vou falar também sobre retorno do Cuiabano. Eu acho que é um retorno que a gente espera bastante aqui. Então a gente vai falar sobre essas questões. Mas antes eu preciso dizer para o torcedor do Botafogo. Não caia nessas de simplesmente entrar no modo. Pô, tudo vai dar errado. Olha só, mais uma notícia. Pô, a situação está complicada. Galera, se você entrar nesse modo loucura, você nem consegue acompanhar o jogo. Você já infartou antes da quinta-feira, tá? Eu vou esclarecer aqui alguns pontos, porque hoje o jornal o Globo trouxe, e alguns portais botafoguenses replicam isso, né? E aí causam mais desespero ainda no torcedor do Botafogo, né? Então o jornal o Globo trouxe, que o Christopher Malone falou, enviou uma carta pro João Paulo Lynch, presidente do Botafogo Associativo, dizendo que não reconhece os 152 milhões que o Botafogo SAF cobra na justiça da Eagle Football Holdings, denominada ali Eagle Bitcoin, ok? Só que a manchete é diferente da carta. Não é que não reconheça o débito. Na carta, a gente vai ver que o Christopher Malone vai dizer o seguinte, que sobre a quantia exigida pela Botafogo SAF, ele se dirige ao Botafogo Associativo, tá? Ao João Paulo Lynch, no processo tal da terceira vaga empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que esses valores ainda não foram encontrados pelo diretor executivo independente, Christopher Malone, ainda não foram encontrados. Mas que há uma pesquisa profunda para entender se há um passivo oculto, se há uma pendência. Ou seja, em nenhum momento a manchete traduz o que o texto fala. Ele não comprova que não existe. E aí a galera já entra numa pilha e olha só, olha o problema. Tá cobrando 152 milhões e não existem 152 milhões. Gente, essas dívidas são auditadas, isso foi mostrado em balanço, de uma forma meio superficial. Além disso, a carta da Eagle enviada ao João é do dia 5 de agosto, gente. Hoje é dia 19 de agosto. Em Nova York, envolvendo Eagle, SAF Botafogo, Tech Store, Ares, Management Corp. Esse documento, isso é anacrônico. Isso já está ultrapassado. Isso é coisa velha. É como se eu chegasse diante de uma situação que está tomando um X, pegasse um troço Y e falasse: olha o que aconteceu aqui. Botafogo, SF, Eagle, Ares, Tech Store, todos estão rumando para um acordo. E aí o jornal Globo traz uma notícia que nem é mais notícia, porque é uma carta do dia 5 de agosto, trazendo questões que são imprestáveis. O John Tech Store informa, o Christopher Malone não representa a Eagle. Nós pedimos o afastamento dele, que não sei o que. Todas as decisões precisam passar pelo diretor independente, nomeado. E no final ainda tem a Eagle Bico querendo atrair o Botafogo Associativo, dizendo que está empenhada em encontrar esses passivos ocultos, essas dívidas que porventura não estejam ainda muito claras. Ou seja, uma assunção tácita de que existe a dívida. E querendo que o Botafogo Associativo se junte a eles para que haja um investimento esportivo, que o sucesso esportivo continue, os aportes financeiros e tal. Tentando atrair o associativo que é a parcela que mantém o John Tech Store no poder do Botafogo. Mas isso, gente, é do dia 5 de agosto. 5 de agosto. E haveria uma reunião no dia 11 de agosto para discutir essa questão da deposição do John Pett. Essa reunião do dia 11 de agosto nem aconteceu. Nem aconteceu. Então é uma informação totalmente imprestável tendo em vista o rumo que a situação tomou na última sexta-feira. Tá certo? Então o torcedor do Botafogo não cumpre esse barulho. É algo muito mais complexo do que a gente imagina. Isso vai ser uma notinha no jornal o Globo que vai esclarecer. A gente tem que pensar no dia a dia do Botafogo e, é claro, focando agora nas Libertadores da América. E aí a boa notícia é que o Cuiabano, um jogador, esse sim, se a notícia é imprestável, esse sim, totalmente útil. O Cuiabano é um jogador importantíssimo para um jogo desse porte. Para um jogo desse porte contra um adversário como é a LDU. Porque é um jogador rápido,
É um jogador forte. É um jogador que atrai marcação. E a gente vai precisar muito do cuiabano nesse jogo. Vimos como a entrada do Matheus Martins no lugar do Montoro mudou um pouquinho o panorama da partida. Com o cuiabano, que é um jogador mais eficaz, mesmo não sendo ponta, sendo lateral, já mostrou ser mais eficaz. Um cara decisivo. Um cara que participou diretamente dessa classificação do Botafogo na Libertadores com um gol no final. Não é a primeira vez que o cuiabano salva o Botafogo contra o Sport do Brasileirão também. É um cara que não tem medo de decidir. É um cara que chuta. Pintou. Ele chuta. Não tem medo de decidir. E tem estrela. Então a escalação, a provável, sendo relacionada para o jogo. A provável relação do cuiabano para essa partida já é algo que tira um peso e seria muito importante ter grande parte do elenco nesse jogo importantíssimo contra a LDU. Agora, falando em Libertadores, pensando no ano que vem, o Samir Shaoud, presidente da CBF, está em conversas com a Conmebol para que, devido ao nosso calendário que foi afetado diretamente pelo Mundial de Clubes da FIFA e principalmente dos clubes brasileiros, que foram 4 clubes brasileiros, só 2 argentinos e um deles não está na Libertadores da América. Não disputa nada, que é o Boca Juniors. O Samir Shaoud está tentando negociar 5 vagas diretas para Libertadores da América e uma vindo para pré-Libertadores. Por quê? Porque pelo menos um clube só seria prejudicado em vez de 2. E o Samir Shaoud usa um argumento que na pré-Libertadores fatalmente 2 clubes brasileiros acabam se enfrentando numa fase final e isso prejudicaria muito nosso calendário. Muito esse time que participaria da pré-Libertadores. Praticamente não teria pré-temporada. Então ele está tentando negociar aqui, já que são 4 vagas diretas e 2 para pré-Libertadores, em tese, porque pode ter um brasileiro campeão da Libertadores, da Sul-Americana, em tese. O da Copa do Brasil estando entre os primeiros, aí liberando mais uma. Em tese, 4 diretas. Seriam em tese, então, 5 diretas e só uma para pré-Libertadores. O Botafogo, nesse momento, ocupa a 5ª colocação. Se ninguém ganhar a assinada, ele poderia. Também se não fosse campeão da Copa do Brasil, ele poderia estar direto na Libertadores. Essa é a negociação da CBF com a Conmebol. Vamos aguardar. Fico por aqui. Vejo grandes saudações alvinegras.